Bom dia, amada igreja, graça e paz. Iniciando a nossa escola dominical hoje, recapitulando um pouquinho da aula passada, né? Nós paramos no capítulo 8, quando todos os bens da sunamita são restaurados e ela é ressarcida pelo tempo que ela ficou fora. E agora nós vamos para Eliseu e Azael de Damasco, capítulo 8, do versículo 7 em diante. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que esteja conosco. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui à frente falando da Tua palavra, Senhor, tentando entender os Teus desígnios, Pai, e trazer para nós um pouco do conforto e um pouco do alento que a Tua palavra nos dá, Senhor. Esteja conosco, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos lá. Veio Eliseu a Damasco. Estava doente Ben-Hadad, o rei da Síria, e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: sararei eu desta doença? Aqui nós temos uma coisa muito interessante, né? No começo do capítulo aqui de Reis, nós vamos ter, acho que deixa eu ver, Acasias pede para ser interpelado a uma entidade, né, de Ecrom, se ele vai sobreviver ou não de uma doença. E Elias fica furioso e fala: não há Deus em Israel? E aqui nós vamos ter o contrário, nós vamos ter um rei de fora, pagão, de outra religião, de outra vertente, procurando o homem de Deus, querendo saber se ele iria sobreviver ou não. Talvez pelo fato de Naamã ter sido limpo da lepra, e ele ter visto tanta coisa, os homens dele misteriosamente aparecerem no meio da Samaria, sendo levados pelo homem de Deus. E ele pede a Azael. Quem é Azael? Azael seria o primeiro-ministro, seria o que nós chamaríamos hoje de primeiro-ministro, seria o vizir da época, o primeiro ao lado de Ben-Hadad. Então, toma presentes e vai. Foi, pois, Azael, versículo 9, encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Ou seja, ele foi enviado, né, com 40 camelos, tudo que era de melhor. Eliseu recebeu honrarias como se fosse um rei. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: vai e dize-lhe, certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael, e tanto lhe fitou os olhos, que este ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogos às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagará os seus pequeninos e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Deus revelou a Eliseu aquilo que nem Azael fazia ideia que ele estava por fazer. Ele olha e ele fita nos olhos, e Deus lhe revela o que estava no coração de Azael. E é muito interessante esse pedaço, porque o próprio Azael fica desconcertado, porque tanto esse homem olha para a minha cara, e aí ele chora. E Azael, ele usa a fórmula
que o povo de Israel usava para falar com o profeta: meu pai, teu filho, que se ele chama teu filho, quer dizer, eu sou teu filho, então você é meu pai. Então ele usa esses termos, porque ele tem conhecimento como posso dizer, do protocolo que deve ser usado quando se fala com o homem de Deus. E Azael lhe responde, né? Tornou Azael: pois que é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu has de ser o rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. Eu quero dar uma retornada no versículo 13. Pois que é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? O que é o cão para o povo da época? Muitas vezes nós vamos ver mais para frente também que os cães vão comer Jezabel, mas o que é o cão? O cão é um animal impuro, ele é um animal serviçal, que ele é usado também como pastor de rebanho, ele é um animal que vive, como a gente vai ver depois do Novo Testamento, que Jesus fala, né, que não é certo tirar a comida dos filhos e dar aos cães. E a mulher lhe responde, né, mas os cães comem, os cachorrinhos comem da mesa do seu senhor. Ou seja, o cachorro ele recebe aquilo que é de último, ele é impuro, ele é serviçal e ao mesmo tempo ele é usado como justiça de Deus. Então, a menor das coisas é um cão, é o cachorro. E ele que se coloca: pois que é teu servo, este cão? Ou seja, eu sou. Mas ao mesmo tempo o cão é feroz, ele ataca em matilha, ele destrói, ele é um bárbaro, cão. Ele é um exemplo da barbárie, que ele ataca, ele é feroz, ele destrói, ele estraçalha. E ele fala: quem é este cão? Quem sou eu, tão ínfimo, para fazer uma coisa dessas? Só que no versículo 15, no dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. O que ele faz? Ele sufoca o rei. O rei sara, mas antes que ele se recupere, o que faz Azael? Ele mata. Ele mata. Traiçoeiramente, ele mata. No ano 5º do reinado de Jorão, reinado de Jeorão, eles falam Jeorão, e tem o Jorão e tem o Jeorão, tem um que é de Judá, Jeorão é de Judá e Jorão é do norte da Samaria. A gente fica até doido com isso. E eu fico, viu, dona Evânia, me dá uns nó na cabeça, eu tenho que voltar, você tem que fazer a árvore genealógica para ver quem é de quem está onde, porque eles usam às vezes nomes iguais ou nomes semelhantes. E aí a gente fica meio, eu falo, mas que nós temos também, quando Davi mata o Golias, ele mata o Golias, depois mais para frente, os homens dele matam outro Golias. Aí o pessoal, daí você pega um Discovery Channel e chega e fala: nossa, não foi Davi que matou Golias, porque quem matou Golias foi o outro. Não, mas teve 2 Golias, eram diferentes. Você tem que olhar e botar no papel e falar: nossa, esse aqui estava aqui, esse aqui estava aqui, esse aqui foi em tal tempo, esse foi 20 anos depois, matam o outro Golias, que ainda tinham alguns gigantes. E aí são exterminados todos os gigantes dos filisteus. Tem que ler com muito cuidado, a Bíblia a gente tem que prestar muita atenção. Então, versículo 16: no ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Olha, em cima era Jorão, agora é Jeorão, mas Jeorão, esse aqui é filho de Josafá, rei de Judá, porque tem outro Josafá depois que... É complicado. Eu acho que eles não, como tinha pouca gente na época, eles não conheciam muitos nomes. Então, quando eles gostavam, eles punham. Gente, brincadeira isso. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram a casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher,
e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito, de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libana. Aqui esse nome, Zair, Libana, são nomes de cidades, gente. Quanto aos mais atos de Jeorão e a tudo quanto fez, porventura não estão descritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou no seu lugar. Bom, os arquivos reais, História dos Reis, no versículo 8, aqui a Bíblia Shed nos fala que História dos Reis, os arquivos reais, uma das fontes de informação para esse relatório, e para 2 Crônicas 21:20, que dá mais alguns pormenores sobre o rei Jeorão. Aqui nós temos alguns comentários, né? Jorão, no versículo 16, atividade vital de Eliseu de promover uma grande reforma religiosa só se descreverá depois de fixá-la dentro da história de Judá e de Israel. Por isso, surgem agora os dados oficiais acerca dos dois reis que perderiam sua vida nesta revolução. Jorão não deve ser confundido com Jeorão, rei de Judá e filho de Josafá. Ambos os nomes significam Deus é exaltado. Jeorão de Judá reinou de 849 a 842 a.C. Jorão de Israel reinou de 853 a 842 a.C. Gente, aqui dá uma explicaçãozinha para a gente não ficar tão confuso. Mas mesmo assim, tem horas que aqui na Bíblia a gente fica meio confuso com as coisas. Reinado de Acasias. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, ou seja, rei do norte, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Omri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe o fez, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel, para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Ou seja, nós temos os reis de Judá e de Israel juntos num lugar só, porque um estava doente e o outro veio vê-lo, prestar as suas condolências e ao mesmo tempo os seus préstimos, né, para, no caso de alguma precisão. Então o profeta Eliseu, capítulo 9, chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote-Gileade. Lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Veja bem, não é o Josafá de Judá, mas é o Josafá, filho de Ninzi. Entra e faz-o levantar no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungir-te-ei rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Por que ele manda fugir? Porque ele manda, nenhuma das Bíblias, nenhum comentário tem alguma explicação a respeito. Simplesmente vai, faz o que você tem que fazer e cai fora para não dar satisfação para ninguém. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote-Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados. Ele disse: capitão,
tenho uma mensagem a te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. E toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Foi chamado de louco. O cara entrou, falou: eu vim aqui fazer uma coisa. É você, vamos lá. Pegou e saiu correndo. Falou tudo que tinha que falar e saiu correndo. Bom, eu imagino assim, para ser chamado de louco, entrou, não falou mais com ninguém e saiu correndo. Este louco, deixa eu ver, fiquei tão maluca com o cara lá que eu também perdi lá. E saindo Jeú aos seus servos do teu senhor, disseram: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E eles lhe responderam: bem conheceis este homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: ungi-te rei sobre Israel. E o pior é que eles haviam falado que era mentira. E agora ele ungiu Jeú como rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram as trombetas e disseram: Jeú é rei. Aí, rapidinho, né? Jeú é rei. Aqui no versículo, a Bíblia Shed fala aqui, né? A respeito do versículo 13: de boa vontade os soldados cumpriram a parte cívica da mensagem profética. Pela atitude no verso 12, conhecemos que os profetas gozavam já de alto prestígio, graças à atuação de Eliseu em suas relações humanas e às escolas de profeta, que recomendavam aos profetas a necessidade de um viver mais condizente com a palavra de Deus do que deixar-se cair em transes. A vocação final de Elias fora cumprida pelas mãos de Eliseu. E aqui no 14 ele fala, né? Josafá, filho de Ninzi. O nome é dado por extenso para se evitar confusão com o nome de Josafá, rei de Judá. Então vamos lá. Primeiro o cara falava mentira porque era louco. Agora é verdade. Porque a gente pergunta, né? Será que é conveniente a verdade ou a mentira? Ou a palavra do Senhor toca tão profundamente que tudo que a gente tem em nosso julgamento vai por terra e a gente fala: não, é o Senhor que manda. O cara está doidinho da Silva, mas Deus mandou, acabou. A gente vê isso em Ezequiel, né? Ele faz umas coisas lá meio doidas, mas é o Senhor que mandou. E vai dizer o quê? É o Senhor e estamos aí. É o Senhor. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia ao seu encontro para que pergunte: a paz? Acho que vocês já repararam desde o outro capítulo que existem algumas fórmulas para uma introdução de conversa, né? Então,
como disse aqui, né? Vai tudo bem? Ou vai tudo bem? Introduz a conversa. Vai na paz do Senhor, quando se encerra, e quando está tudo tranquilo, fica em paz. Então, é a fórmula de fechamento e a fórmula de você iniciar. E aqui, a paz, ou seja, você veio em paz ou veio em guerra? O que você veio fazer aqui, meu filho, com essa tropa toda? Em poucas palavras, né? Vamos traduzir para o português do século XXI, aqui do Brasil. E aí, camarada, você veio fazer o quê? Está em paz, está em guerra, vai matar todos nós aqui? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse ao rei: a paz, respondeu Jeú. Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Sinceramente, se fosse eu, já ficava com o pé atrás. Eu mandei o cara não voltou. Eita. Mas, então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando estes a ele, disse: assim diz o rei, a paz, respondeu Jeú. Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: também esse chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como de Jeú, filho de Nize, porque o guia furiosamente. De acordo aqui com a Bíblia Shed, né? O guia furiosamente. Jeú sempre foi um homem de muita energia. Nesta ocasião, estava preocupando-se para que não fosse revelado ao rei Jorão algo sobre a nomeação do novo rei, que ele era o novo rei, né? Então, disse Jorão, versículo 21, aparelha o carro. Ele aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o Jezreelita. Vocês lembram da história de Nabote, da vinha? Que Jezabel armou para Nabote, mandou indivíduos de baixa... Bestial. Indivíduos corruptos que foram comprados e falaram mal de Nabote, e Nabote foi morto. E o acharam no campo de Nabote, o Jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: a traição, Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Entesou o arco. O que é entesar o arco? Armou o arco e soltou a flecha entre as espáduas, aqui, entre o ombro, e a flecha saiu pelo coração. Então, certeiro. A flecha foi certeira e matou Jorão. Mas Jeú, então Jeú disse a Abdicar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o Jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos montados após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como há de vir, ontem à tarde, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança neste campo, segundo a palavra do Senhor. Gente, vocês reparem que aqui também tem uma fórmula. 3 vezes é falado o Senhor. Como na língua hebraica não existe um superlativo, não existe santíssimo, não existe, como é que eu posso dizer, santíssimo, grandiosíssimo, então tem que falar 3 vezes, e aqui 3 vezes, porque realmente é o Senhor quem manda. Jeú não está fazendo isso por conta dele. Jeú foi ungido pelo Senhor para dar cabo das maldades da casa de Acabe, através de Jezabel, né? Que era a missão que Deus tinha dado para Elias, ainda lá no Sinai, né?
Isso. Que demonstra que efetivamente Eliseu assumiu o lugar do Elias. Realmente ele assume o lugar de Elias, porque Deus fala para Elias lá, você ou teu discípulo, como Elias não conseguiu, o discípulo. E quem é o discípulo de Elias? Eliseu. Muito bem, gostei, não precisei falar, não respondam todos juntos, gostei. Vocês estão vivos, gostei. Gente, a gente tem que animar a aula, senão eu dei aula para o pessoal noturno, se eu não animasse a turma, todo mundo roncava, dormia e babava. Então, o negócio é... À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agam, porém Jeú perseguiu e disse, feri também a este, e o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Iblão, e fugiu para Meguido, onde morreu. Levaram-no seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube também e se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve paz Zinri, que matou ao seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Gente, é implacável essa justiça. A gente olha assim e fala, meu Deus, por isso que o pessoal fala, mas esse Deus não era um Deus de amor. Depois do Novo Testamento, o Deus é diferente. Gente, mas o que foi feito? O que esta mulher fez? O que tudo é olho por olho, dente por dente. Neste caso, o que se conhecia era a lei. E a lei, ela não perdoa. A lei, ela tem que ser cumprida. Como disse Jeú aqui, as prostituições. O que são essas prostituições? Fizeram com que os filhos de Israel cultuassem outros deuses. E isto era a cargo do rei. O rei deveria tomar conta, o rei não poderia deixar que o povo dele fosse desviado. E o povo foi desviado. Então, quem é que tem que pagar por isso? Aqueles que comandam. E quem foi a mentora de tudo isso? Quem foi? Acabe, um Deus, um rei fraco, né? um homem... E ela, tanto que Jezabel chega e fala para ele, que rei és tu? Ou seja, meu filho, quem manda aqui sou eu no pedaço, tá? Você fique bonzinho, eu faço o que você quer para você ficar bonzinho, mas quem manda sou eu. Ela manda, e Jezabel manda, e ela vai mandar da forma que ela sabia, que era através dos seus deuses. E ela faz desviar o povo de Israel. Ai daqueles que desviam meu povo, gente. Muitos dos profetas falam isso. Ai daqueles que desviam meu povo. Por isso a gente fica até com frio na barriga quando a gente foi falar aqui no púlpito. Porque há o frio da gente também estar falando coisa que vem da nossa cabeça e não vem de Deus. E aí a gente desvia o povo. É complicado. Muito complicado essas coisas. Então, minha mãe dizia, com Deus não se brinca. Depois eu vi que ela pegou aqui da Bíblia, mas em primeiro lugar foi ela. Com Deus não se brinca. E entrando ele, em versículo 34, entrando ele e havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Então ela tinha ainda direito às honras, mas nem isso ela teve, porque foram para sepultar. Porém, não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel
será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, que de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Foi implacável. Foi implacável e tremendo. Então, quando Deus realmente põe a mão e fala, isto vai acontecer, meus irmãos, isto vai acontecer. E pegando um pouco o que o nosso irmão Ander falou hoje de manhã, é interessante ver, né, que o povo se desvia, e enquanto o povo não clama ao Senhor, o Senhor permite que as coisas erradas aconteçam. Então, nós temos que ver isso, né? Até que ponto nós estamos desviados do caminho. A Europa, que foi um berço praticamente de grandes avivamentos, hoje está lá, porque se deixaram levar pelas coisas do mundo. Ai, Cíntia, você não cansa de falar isso? Não, eu não canso de falar isso. Sabe por quê? Porque é verdade, porque está lá. Peguem as notícias, peguem no Google aí algumas notícias sobre como está a Europa. Está triste, está triste. Mulheres não podem mais andar na rua sozinhas. São vítimas. Há umas coisas estranhas, umas coisas esquisitas. Então, deixando os valores, todos os valores cristãos. Porque não adianta ser ético, ser moral. Você falar, não tem ética e moral. Mas o que muda o caráter do ser humano não é a ética e a moral pela ética e moral. É a graça de Deus. Ou nós estamos na graça do Senhor e nós não estamos. Se nós não estamos, gente, o contrário de graça é desgraça. E se nós não estamos com Deus, não existe outra alternativa. Se nós não estamos com Ele, e nós estamos sem Ele. E se nós estamos sem Ele, nós estamos com quem? Com a desgraça. Quem é o pai da desgraça? Pois é, né? Então, não quero falar o nome. A Jezabel virou, é um verbete hoje, né? Que ela não é, quando se refere a Jezabel, inclusive no Novo Testamento, é um adjetivo, não é um substantivo. Jezabel virou um adjetivo, né? O espírito de Jezabel. É isso que a gente está vendo, o espírito de Jezabel. E às vezes a gente vê nesses memes, aquelas coisas lá, fala, o xingamento do crente, seu filho de Jezabel. Por quê? Porque é como o André falou, viu? É um objetivo. Quando fala filho de Jezabel, a gente já imagina, já sabe o que é. Pelo tanto que foi esta mulher dentro da história bíblica, da história do povo judeu, do povo hebreu. Vamos lá, capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo que ele tinha filho pequeno também. Imagina, 70 filhos. Aquela história, como o André falou, várias concubinas. Tem a esposa e várias concubinas, né? Que eles tinham direito real, não pela palavra de Deus, mas pelo costume da época, podiam ter várias concubinas. Então eles tinham vários filhos. Davi também teve. Salomão, então, quantos filhos não teve? Com 1000 mulheres? Oxe! Então, é uma maneira de ser próspero. Ter muitos filhos é sinal de prosperidade também. Então, tinha crianças pequenas que estavam com tutores. Logo, enchegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, podemos nós fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei, faze o que bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta dizendo:
Se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegado a eles essas cartas, tomaram os filhos dos reis e os mataram, do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Jezreel. Veio o mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra Acabe nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do teu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos, seus sacerdotes, e até que nenhum sequer deixou ficar de resto. Aqui na Bíblia Shed, no versículo 10, 11, né? Os seus conhecidos, o ato de matar até os amigos da família real foi além da comissão que Jeú recebera quando ungido de rei de Israel. Passou a agir como todos os pretendentes dos tronos. O intuito era garantir a vitória do seu partido pelo método tradicional e cruel de eliminar os partidários dos seus concorrentes. Mas tinha partido, né? Palavra do Dr. Russell Shedd, dona Evânia. Infelizmente não dá mais para conversar com ele, mas... Quando a gente vê essas palavras assim na Bíblia, a gente fica pensando, né? Tá certo que é o comentário dele, mas até que ponto essa palavra partido não é colocada também por uma iluminação de Deus? Para a gente fazer um comparativo com o que nós temos hoje, né? O que se faz? O fulano lá é contra? Corta as redes sociais dele, tira, manda para tal lugar, prende todo mundo, prende idosos, prende... Essa semana ainda recebi um memezinho, né? Uma criancinha, um garotinho, acho que uns 2, 3 aninhos, dormindo em cima de da bandeira do Brasil. Colocou lá: este é um terrorista terrível. Então, qual é o jeito mais simples que vigore só o que eu penso? É simplesmente a gente eliminar todo mundo que pensa o contrário. Aqui, não sou eu. Está escrito aqui, posso até mostrar aqui. Está escrito aqui, página 541. O ato de matar até os amigos da família foi além da comissão que Jeú recebera quando ungido de Israel. Passou a agir como todos os pretendentes dos tronos. O intuito era garantir a vitória do seu partido pelo método tradicional e cruel de eliminar os partidários dos seus concorrentes. Se Jeú tivesse tido suficiente fé para cumprir somente o que Deus lhe ordenara pelos seus servos, poderia ter formado uma dinastia abençoada, idêntica de Davi, e mudado por completo os destinos do Reino do Norte. Gente, isso aqui é comentário do Dr. Shedd, né? Dr. Shedd, não sou eu. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, se dispôs e partiu e foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, encontrou Jeú, parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parentes de Acasias, voltamos de saudar os filhos do rei e da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai os vivos. E eles apanharam os vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Ou seja, Jeú excedeu, o sangue subiu nos olhos e ele começou a matar tudo e qualquer um que se dissesse próximo a estes reis. Jeú encontra Jonadab. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. E Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu o sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão.
Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro, e disse: vem comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruir o segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Ajuntou Jeú todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. É como se os que fossem também fossem viver. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal e se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e o fez. Entrou com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum servo do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles, a oferecerem sacrifícios de holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Ou seja, se eu estou lá e não matar um indivíduo, a minha vida vai responder pela vida daquele que eu deixei sair. Então, já tem uma outra promessa aqui. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos que da sua guarda e os capitães: entrai e feri-os, que nenhum escapa. Feriram-nos a fio de espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era o meu propósito. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar em todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a casa de Israel. Às vezes a gente acha que nós somos servos fiéis, e de repente nós estamos erigindo sacrifício a outros deuses. Aqui Jeú foi firme, mas ele entrou no mesmo pecado que Jeroboão. O que faz Jeroboão? Ele faz 2 bezerros de ouro. Por falta de um, em Gênesis, agora nós temos 2. Um em Dan e outro lá na Samaria. Então ficam dois bezerros de ouro para que sejam adorados, para que sejam venerados. E Jeú não tem cuidado de andar exatamente nas pegadas do Senhor, como a gente vê. Nós vamos falar, mas Jeú foi excessivo. Foi. Davi também excedeu em algumas coisas, tanto que Deus diz para Davi que ele não iria erigir o templo, mas seu filho, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Que o poder acaba subindo na cabeça das pessoas. Eu tenho poder, eu mando, eu faço. Então, eu faço algumas coisinhas a mais, né? Pode agradar o Senhor, mas na realidade está me agradando. Eu é que estou no centro. Por isso, João fala, né, que eu diminua, João Batista, que eu diminua e ele cresça, que o Senhor cresça. Porque às vezes a gente fica com a bola meio cheia, né? Puxa, estou aqui na frente. Então vamos falar aquilo que está no meu coração. Mas às vezes estou falando do meu coração, não estou falando do coração de Deus. E a gente se excede.
bastante, porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala a respeito do Senhor e o que o Senhor realmente quer que nós falemos. O que é do Senhor? O que é próprio dele? Não estou dizendo que está certo matar todo mundo, mas era o costume da época. Ninguém dava florzinha. Ninguém chegava e falava, olha, eu gosto de você. Não tem. É olho por olho, dente por dente. Você matou, você vai morrer e vai morrer toda a tua casa junto. Infelizmente é isso. E o pior, nós estamos voltando a isso. Este é o pior, porque nessa época ainda não tinha graça. Tinha esperança disso. Tinha esperança disso, exatamente. Exatamente isso. Tinha a esperança disso, mas ainda não tinha isso. É a lei. A lei, ela determina as coisas. Como diz o apóstolo Paulo, ela aponta o pecado e dá a punição do pecado. Lei não perdoa. Quem perdoa é Cristo. E nessa época tinha que fazer essas coisas, porque senão o povo não ia ver. Porque todos faziam isso. E Deus nos fala da maneira que nós compreendamos. Ele fala conosco de uma maneira que seja simples da gente entender. Jesus falou por parábolas. As parábolas deles eram coisas simples que aconteciam no dia a dia. Mas as pessoas não entendiam. Não eram todas as pessoas que não entendiam. A maioria do povo entendia. Quem não entendia eram os fariseus que estavam com o nariz empinado e cheio de poder. Tanto que ele fala para Nicodemos, né? Tu que és um doutor da lei não entende isso? Ele fala que tem que nascer de novo. Nicodemos fala para ele, mas eu vou voltar para o ventre da mãe? Meu, não é isso que eu estou falando. Você que é um doutor da lei não entende? Não, a gente tem que se revestir, se lavar, pedir perdão e tomar outro rumo. Estes reis não tomaram outros rumos, mesmo sendo ungido. A gente fala, mas Deus ungiu Saul e Saul fez tudo o que fez. Deus não sabia que ele ia fazer? Sabia. Mas ele tem que provar para nós as coisas. Ele tem que fazer com que nós entendamos as coisas. Por isso que chega a fazer isso. Por isso que mata todo mundo. Gente, a vida é dele. Ele dá a vida, ele tem o direito de tirar. É Deus. Mas por ele ter cedido, não subsistiu a dinastia dele, ele não ficou no poder. Ele também caiu. Deus honra aqueles que estão com ele. Dificilmente Deus levanta um indivíduo que faz as coisas erradas e ele permanece. Esta também é a nossa esperança, que este período vai passar. Mas como disse o André, qual o nosso papel nisso? Isto que é o importante, qual é o nosso papel? O que Deus quer de nós? Mesmo que isto signifique que a nossa vida pode ser perdida. Eu prefiro morrer aqui, mas viver no céu com Senhor, do que viver bem aqui e depois. Então, é uma escolha. O livre-arbítrio é isso, nós temos escolha. Eu acho interessante aquele filme, né, o Todo-Poderoso, que o rapaz lá tenta fazer com que a moça fique apaixonada por ele. Chega lá, você me ama, me ame. Ela olha assim para ele e faz assim, e dá as costas. Aí aparece lá o indivíduo que deu o poder para ele, lá, que é Deus, né? Você esqueceu do livre-arbítrio. Não é assim que funciona. Livre-arbítrio. Deus quer que nós estejamos com ele de coração. Porque senão, gente, ele fazia assim, não é assim, ele faz assim. Ele dá uma piscada. E todo mundo ficaria bonzinho, todo mundo. Mas ele dá a oportunidade de nós escolhermos aonde nós queremos ficar e como nós queremos agir. Ele dá a oportunidade. Se ele tem um propósito para você, ele vai te dar umas palmadas até você entrar nos eixos. E você vai sofrer com essas palmadas.
mas até você entrar nos eixos, até você descobrir o que Ele quer. E é isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Apesar de toda essa parte que parece uma carnificina, mas era a realidade da época. Era assim que funcionava. Nenhum dos reis eram bons, nenhum dos reis eram, como eu falei, dar florzinha para os outros, seus inimigos. Todos. E aqui mostra que o ser humano, ele é muito falho, e a gente não pode confiar na palavra dos reis, das pessoas. Maldito aquele que confia no homem. Porque o homem, ele muda. É o caso de Azael. Azael o que faz? Ele é o primeiro, ele é o braço direito do rei. Ele mata o rei. E a gente vê isso. Jesus foi traído por quem? Por um discípulo dele que comia a mesa com ele, que estava junto, que fala, não, mas acontece que Deus mandou que fizesse isso, Judas. Eu já vi alguns pastores até falar isso, que Judas ele era bom e foi feito. Gente, vamos pensar hoje em dia. Se a gente falar para o indivíduo, olha, você acusa tal pessoa de qualquer coisa, te dou R$100 para você acusar a pessoa. Quantas pessoas você acharia para acusar determinado fulano? Oxe, por R$100? Acho que até por 50. Quantas pessoas nós acharíamos hoje para acusar injustamente alguém? Então, Judas já tinha este ímpeto. A Bíblia fala que ele enfiava a mão na sacola lá das esmolas e ele tirava uma coisa para ele. Então, quer dizer, Jesus não fez acepção de pessoas porque Deus não faz. Ele procurava outra coisa, ele achou que Jesus ia se tornar rei e ele ia ter uma boquinha. Quando ele viu que isso não ia dar certo, ele falou, tudo perdido, vou denunciar esse cara, não tem futuro para mim, pelo menos eu tiro algum dinheiro. E foi o que foi feito. Depois ele se arrepende, se mata, aquela história toda. Mas essa é a índole humana, infelizmente. E Deus fala conosco na nossa linguagem, para que nós entendamos e compreendamos isso. Por isso essa carnificina, por isso toda essa maldade, para nós vermos como foi. E nós podemos tirar algumas lições disso. De como servir ao Senhor de coração puro, reto. Não porque Ele vai fazer uma carnificina, mas que nós estaremos provocando uma carnificina. Não a nível físico, mas nós podemos matar pessoas espiritualmente. E este é o pior. Desviando do caminho, falando aquilo que não é da palavra do Senhor. E isto que nos mostra. E nós vamos ver depois, quando nós entrarmos nos profetas, aí sim haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Até a próxima.